professor Delberes, o nome dele é Delberes Araújo Lima, ele é da PUC do Rio. Ele possui graduação, ele teve o título de graduação em 2001, de mestrado em 2003, o de doutorado em 2007, todos em engenharia elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp. Ele atua nas áreas de planejamento e operação de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica e mercado de energia elétrica. Ele atuou como presidente do capítulo PES Power Energy System da seção Rio do I3E de 2014 a 2017. Atualmente, ele é diretor e professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. O título da apresentação dele vai ser Comparação com outras crises e modernização no setor elétrico diante do novo cenário. Muito obrigada, professor Delberes, e eu passo a palavra para você agora. Ok, obrigado. Obrigado, Maria, obrigado, Lina, pelo convite. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver bem? Sim, está tudo certo. Obrigada. Ótimo. Tá, então a Maria já comentou, essa apresentação, esse vídeo vai ficar depois disponível no meu canal no YouTube. Essa apresentação, quem quiser baixar, basta apontar a câmera do celular para o QR Code e vocês vão ter acesso a ela. A ideia da minha apresentação aqui é tentar trazer o ponto de vista do consumidor. Acho que ficou bastante oportuno, porque a gente teve a visão do operador do sistema, que vê o Brasil como um todo, a gente teve uma visão regional, e eu vou tentar trazer a visão do consumidor e basicamente responder aqui duas perguntas que os consumidores devem estar se perguntando. Vai ter aumento de tarifa e eu vou ter segurança no suprimento? Acho que essas são as principais preocupações do consumidor de energia elétrica. Então, baseando-se em fatos históricos e baseando-se no que está acontecendo agora e no que deve acontecer nos próximos meses, com o setor elétrico, a gente vai tentar fazer esse diagnóstico de se deverá haver aumento de tarifas de energia e a gente vai ter algum problema de suprimento. Então, essa figura aqui, o Bernardo já trouxe uma figura parecida. O sistema de energia elétrica ele pode ser dividido em 4 partes: geração, transmissão, distribuição e consumo, e o fluxo de energia vai da geração para o consumo. Até aí, todo mundo já está craque nisso, mas a questão que é importante responder, para vocês entenderem como é que vai ficar a tarifa de energia elétrica, entender como é que vai ficar os custos do sistema, é como o dinheiro flui, é como é a parte financeira do sistema elétrico. E aí eu estou usando como exemplo um consumidor residencial que está lá na ponta e paga uma fatura de energia elétrica para a distribuidora. Então, o consumidor lá na ponta paga a fatura para a Enel. Essa fatura é cobrada em função do real por megawatt-hora definido, né, pela ANEEL. Desse volume arrecadado, 17% fica lá com a distribuidora. Vou usar o exemplo da Enel, que foi a apresentação que me precedeu com o Luiz. 5% vai lá para a transmissão, 30% vai para a geração e o restante vira tributos, basicamente ICMS, PIS e COFINS, e encargos do sistema, que são os subsídios, as perdas elétricas, despacho fora da ordem de mérito, entre outras coisas. Tá? Então, esse ambiente que eu acabo de descrever para vocês é o que a gente chama de ambiente regulado. Né? Ele é regulado porque tem a tarifa que é definida pela ANEEL, a distribuidora arrecada os recursos e repassa para o restante da cadeia. Beleza. Aí tem um outro ambiente que normalmente se dá por grandes indústrias ou grandes comércios, que é o que a gente chama de ambiente livre. E basicamente a diferença entre o ambiente livre e o ambiente regulado ou cativo
é que a geração de energia elétrica agora ela não é cobrada na forma de tarifa. Existe um preço que é negociado entre o consumidor e o gerador. Um preço, um prazo, é um contrato bilateral que é estabelecido. E toda a parte tarifária ou toda a parte regulada é feita pela demanda, né? E aí tem os repasses devidos para distribuição, transmissão e tributos e encargos. Então, essa é basicamente a diferença entre o ambiente livre e o ambiente regulado. E essa base é importante para vocês entenderem o restante da apresentação. Para eu continuar essa apresentação, eu queria fazer uma pesquisa rápida para que vocês me passem a percepção que vocês têm do setor elétrico, tá? Então eu vou lançar aqui a pesquisa e todos podem participar. Todos podem participar. Eu gostaria muito de ver vocês respondendo. A pesquisa é a seguinte: no período pós-pandemia, do ponto de vista do consumidor, vocês acham que o setor elétrico ele vai ser mais seguro e a gente vai ter mais, as tarifas vão ser maiores? O setor elétrico ele vai ser tão seguro quanto, com tarifas menores? O setor elétrico vai ser menos seguro, com tarifas maiores, ou o setor elétrico vai ser menos seguro, com tarifas menores? Podem responder. Eu já estou vendo aqui várias respostas. Tá interessante. A maioria está achando que o setor elétrico manterá a segurança e as tarifas serão maiores, mas tem um bom percentual que respondeu, deixa eu dividir aqui a pesquisa com vocês, um bom percentual que respondeu também que o setor elétrico vai piorar em termos de segurança e vai ter tarifas menores. Tá? Então, eu tenho a minha percepção, vou passar para vocês no final, mas isso aqui é importante para eu continuar essa apresentação. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Bom, olhando um pouco para a história, né, nos últimos 25 anos, eu peguei aqui dos dados da EPE, a gente teve 3 crises que são significativas para a gente analisar. Tá? 3 crises. A de 2001, que esteve associada ao racionamento de energia elétrica, ou pelo menos o que a gente chamou de racionamento, não foi bem um racionamento, foi uma redução de consumo em que você pagava mais caso ultrapassasse aquela redução que foi estabelecida. Isso foi lá em 2001, uma redução da ordem de 8% no consumo de energia elétrica. Outra redução significativa foi lá em 2008, por causa da crise nos Estados Unidos, dos subprimes que se espalhou para o mundo. Então, aqui no Brasil, isso resultou para a gente numa queda no consumo da ordem de 1,1%. E a crise mais recente, que teve a ver com, em parte, com o setor elétrico, né, porque a gente teve uma crise hídrica que iniciou lá em 2012 e acabou provocando uma certa até apreensão quanto à segurança do sistema elétrico. E teve uma crise política, resultou no impeachment da presidente Dilma, e uma crise econômica também. Então, essa de 2015, 2016, né, que resultou numa redução de consumo da ordem de 1,9% e 0,8%, respectivamente, na minha visão, ela se parece mais com a crise atual, não pela queda no consumo, a queda no consumo possivelmente vai ser maior, mas pela maneira como o setor elétrico deve reagir a essa pandemia, né? E eu vou explicar por quê. Tá? Antes disso, deixa eu voltar aqui. Tá. O Bernard colocou na apresentação dele a importância de se analisar o PIB com o consumo de energia elétrica, né? A questão é quem puxa quem.
É o PIB que cai e, portanto, o consumo cai? E a resposta é sim, é isso que acontece, né? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, as barrinhas vermelhas são o crescimento anual do consumo, né, que eu já mostrei, e as barrinhas verdes são o crescimento do PIB. Então, para dar um exemplo, vamos pegar 1995 teve um crescimento com relação a 1994 de 7,8% do consumo e teve um crescimento de 4,4% do PIB. E essa tendência ou essa correlação, ela se manteve ao longo do tempo, com exceção de 2001. Né? Aqui em 2001, como a gente teve uma crise do setor elétrico, o racionamento, ou o que a gente chamou de racionamento, ele foi provocado por um apagão estrutural do setor elétrico, faltava hidroelétrica, faltava termoelétrica para atender o consumo. Houve essa descorrelação. A economia queria crescer, mas o setor elétrico não deixou aqui nesse período. O resto, no restante dos períodos, né, dos anos, a gente vê uma correlação direta entre PIB e economia. Bom, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o PIB, a variação do PIB, coloquei no eixo X e peguei a variação do consumo e coloquei no eixo Y, para a gente ver essa correlação que foi mencionada lá na apresentação do Bernard. E a gente vê pelo R2, na hora que a gente faz uma regressão, aqui pelo R2, que a gente pode, a partir desses dados, dizer que a variação do PIB explica, né, em torno de 45% a variação do consumo. Isso é relativamente baixo. Vocês podem falar assim, pô, então não tem muito a ver o PIB com o consumo. Aí o que eu fiz? Aí eu tirei 2001, que é um período que foi um ano muito atípico, foi um outlier nessa base de dados que a gente está vendo. Então, nesse caso, opa, deixa eu voltar aqui. Tirando 2001 da análise, a gente já sobe para um R2 próximo de 70%. Aí sim, a gente vê o quanto a variação do consumo de energia elétrica é dependente do PIB. Tá? Então, isso é algo importante da gente observar. Vamos lá. Bom, dado isso, a gente agora pode comparar o que aconteceu em 2015, 2016 e o que está acontecendo em 2020 em cada um desses ambientes, o ambiente regulado e o ambiente livre, para a gente saber se vai faltar de fato energia elétrica e as tarifas vão ser maiores. Então, o que aconteceu lá em 2015 e 2016? A gente teve uma crise hídrica. Uma crise hídrica que começou lá em 2012 e colocou, sim, em alguns momentos, o sistema elétrico em risco, já que a gente é ainda bastante dependente das hidroelétricas. Agora não, né? O Bernard comentou ali, a gente está com os níveis dos reservatórios num ponto bastante razoável, com exceção do sul, mas não há o risco hídrico que havia antes. Lembrando que o risco hídrico, para ele existir, o consumo também tem que ser alto, o consumo não está sendo muito alto e não deve ser tão alto em 2020. Mesmo com todos os problemas que a gente teve em 2015 e 2016, o risco de investimentos e geração não estava tão comprometido. Agora a gente já vê um pouco esse risco, pelo menos a postergação de alguns investimentos. 2015 e 2016 a gente teve uma crise econômica, uma crise política, uma crise hídrica, mas restrita ao Brasil. Agora a gente está tendo uma crise sanitária mundial
e que os efeitos se espalham pela economia e, claro, também pelo setor elétrico, né? Então, algo muito mais impactante na minha visão. 2015 e 2016, do ponto de vista comercial, resultou numa subcontratação das distribuidoras. As distribuidoras precisam contratar a energia dos geradores para repassar para a gente na forma de tarifa. Então, elas estavam subcontratadas, isso significa que elas estavam expostas, tinham que comprar o mercado de curto prazo, e isso acarretou prejuízos para as distribuidoras que tiveram que aumentar as tarifas nos anos seguintes para que a gente pudesse pagar essa conta da subcontratação e dos problemas que resultou dela. Agora, o problema é semelhante no sentido de que as distribuidoras também estão descobertas, mas pelo lado da sobrecontratação, ou seja, elas têm uma grande quantidade de energia contratada, mas não têm o consumo para alcançar essa quantidade de energia contratada, e isso também gera problema para as distribuidoras. Então, portanto, o repasse ele deve acontecer sim para as tarifas. Associado a isso, a gente tinha no 2015-16 as distribuidoras com nível de inadimplência relativamente controlado, apesar de estarmos vivendo uma crise. Agora o nível de inadimplência tende a ser bastante mais elevado, né? O controle, por que eu estou falando das distribuidoras? Porque o controle da crise no ambiente regulado, ele vai se dar através das distribuidoras. Falei para vocês, o dinheiro chega às distribuidoras e ela repassa isso para manter a cadeia produtiva, transmissão, geração, etc. Então, esse controle vai continuar sendo pelas distribuidoras. A conta 2015-2016 foi da ordem de 21 bilhões e agora essa conta está estimada em 16 bilhões. Na minha opinião, possivelmente vai ser bem maior em função da gravidade que a gente está vivendo, né, da crise. Já o ambiente livre, a gente tem o seguinte, em 2015 e 2016, a gente viu várias empresas tendo problemas para se manter, mas a atividade industrial e comercial, ela não foi interrompida de uma maneira geral. Agora foi, né? Agora a gente está tendo uma redução significativa da atividade industrial comercial. O Luiz mostrou isso bem na apresentação dele. Boa parte da indústria e do comércio está no ambiente livre. Então, vocês devem imaginar os problemas que isso podem gerar, já que o ambiente livre estabelece um contrato de energia que deve ser honrado independente do consumo. Então, se a gente pegar o exemplo dos shoppings, que tiveram uma redução de consumo praticamente a zero, além do prejuízo que eles têm em não vender, eles têm que honrar esse contrato de energia que foi estabelecido no ambiente livre. Então, um problema gigantesco aí a ser resolvido. Os geradores que em 2015, 2016 não ficaram tão expostos, né, ao ambiente livre, porque era um ou outro contrato que tinha problema, agora certamente terão um problema maior. Em 2015 e 2016, os consumidores se aproveitavam, já que a gente teve uma diminuição da atividade econômica, vamos dizer assim. Agora, a gente teve uma interrupção da atividade econômica. Então, apesar do contrato de energia ele ter uma certa flexibilidade, ainda assim, essa flexibilidade não é suficiente para suprir as perdas que os consumidores vão ter no ACL. Nível de inadimplência, provavelmente muito alto agora, comparado com 2015 e 2016. A crise agora é mais difusa, é mais espalhada. E lá em 2015, 2016, muitos consumidores, percebendo que as tarifas iam subir, migraram para o ambiente livre, grandes consumidores, né? Agora, a gente precisa ver se esse movimento vai acontecer, o que pode provocar um problema ainda maior no ambiente regulado, porque vai ter menos gente para pagar a conta de energia nesse ambiente.
Bom, muito bem. Caminhando para o fim da apresentação, para a gente ter a oportunidade de discutir um pouco mais isso, existe uma proposta que já estava em andamento em janeiro para modernização do setor elétrico. Já estava até no Senado sendo discutida. E aí veio a pandemia e isso ficou interrompido. Mas, basicamente, essa proposta tinha como objetivo aproximar o Brasil de outros países que já ampliaram o seu mercado de energia elétrica, né? Então, enquanto aqui a gente tem um mercado bastante regulado, nos outros países o mercado é mais para o ambiente livre, né? Até consumidores residenciais são livres, podem escolher o gerador ou a comercializadora para atender. Nós estamos num processo né? Por enquanto o ambiente livre ainda está restrito aos grandes consumidores. Mas eu trouxe esse slide para essa apresentação, porque é importante que, já que esse projeto de lei ainda não foi votado, ele seja votado à luz do que a gente vai ver nessa crise, que certamente vai ter um grande impacto no ambiente livre e no ambiente regulado. Então, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de observar o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em outros países, para tornar essa modernização mais segura, né? Tanto do ponto de vista elétrico, como do ponto de vista tarifário para o futuro. Como conclusão, na minha visão, há indícios, né, fortes de que a gente vai manter, sim, a segurança energética do sistema, mas com aumentos de tarifa. Os problemas elétricos que foram citados, né, tanto pelo Bernard como pelo Luiz, eles devem ser gerenciados, obviamente, mas eu acho que o risco de um apagão sistêmico é muito pequeno. Tá? Entretanto, o aumento de tarifa inevitável. O ACL deve ser avaliado para as intenções de ampliação do mercado. Então, a gente tem o ACL agora para a gente olhar com lupa o que vai acontecer com as empresas, o que vai acontecer com esses contratos que são estabelecidos bilateralmente, não vão ter os empréstimos que as distribuidoras estão tendo, para a gente poder avançar nesse tema, né? Outros países que têm um mercado mais avançado também devem ser observados. Outros países, o ambiente livre, ele já existe e provavelmente eles estão tendo que lidar com essa situação. Então, acho que é importante observar o que está acontecendo fora para essa desejada modernização do setor elétrico. Bom, o que eu tinha para dizer é isso, fico à disposição agora para perguntas e para eventuais discussão. Como eu já comentei, quem quiser ter acesso a essa apresentação, basta usar o QR Code e em breve vai estar disponível todos esses vídeos e as apresentações no meu canal no YouTube. Tá bom? Muito obrigado a todos e seguimos para a fase de perguntas.